Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, que hoje celebramos na festa de Pentecostes, estejam convosco. Então, muito bom dia para todos, sejam bem-vindos à nossa celebração. Hoje, para todos os efeitos oficiais, termina o tempo pascal, o tempo da Páscoa. Desde que celebramos o domingo de Páscoa, que já se passaram 50 dias, e é o que quer dizer Pentecostes. E por isso vamos, nesta celebração, nós aqui e também aqueles que estão na nossa companhia, praticamente são todos já conhecidos, desde a França, onde está a Clélia, passando pela Isabel, que está na Austrália, e todos os outros, e também, obviamente, aqueles que estão no nosso país. Sejam também todos bem-vindos. Vamos procurar celebrar dignamente, como habitualmente nos é proposto, esta celebração da Eucaristia dominical, pentecostal, e a forma de o fazer é, antes de mais nada, reconhecer as nossas faltas, darmos conta das coisas menos boas que fizemos e das boas que não fizemos. Confessemo-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ora, sentai-vos um bocadinho. Obviamente que as leituras que vão ser proclamadas giram, como não podia deixar de não ser, à volta do Pentecostes, à volta da vinda do Espírito Santo. É óbvio que quer a primeira leitura, quer o Evangelho, apesar de falarem da mesma coisa, dizem coisas um pouquinho diferentes, porque cada escritor, cada catequista, estava a escrever para pessoas diferentes. Eu chamo a vossa particular atenção precisamente para esta primeira leitura, que é um bocadinho complicada de ler, porque tem nomes complicados, mas chamo a atenção para esta leitura porque este fenómeno que aqui nos aparece, relatado, como ireis ver, não é, repito, não é para levar à letra, não é para dizer que foi exatamente assim, é uma catequese, mas no fundo o que acontecia era uma festa. Os judeus tinham uma festa esta que era uma espécie de festa de colheitas. E foi nessa festa das colheitas em que estava gente de todo o lado, gente do país e fora do país, de muitos países, que aconteceu isto. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir vindo do céu um rumor semelhante a uma forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar a sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falarem? Então como é que se ouve cada um de nós falar a sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e de todas as regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, crescentes e árabes, ouviram-nos falar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Bendiz a minha alma, ó Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade,
vossos como no manto. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Como são grandes, Senhor, as vossas obras. Tudo fizestes com sabedoria. A terra está cheia das vossas criaturas. Bendiz a minha alma, ó Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Todos de vós esperam que lhes deis de comer a seu tempo. Dai-lhes o alimento e eles o recolhem. Abris a mão e enchem-se de bens. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a Se lhes tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida e renovais a face da terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo. Assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, amor ardente, acendei na terra vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis.
Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, a aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos 7 dons concedei à alma do que em vós confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Peço desculpa concretamente ao Casimiro, não tinha prevenido, precisamente para que pudéssemos fazer a sequência que foi aquilo que eu acabei de ler. Habitualmente a liturgia convida-nos a que pelo menos seja lido, e até se diz que a ser lido, que seja lido por 2 pessoas, um diz uma quadra, o outro diz outra, e o ideal mesmo é que seja cantado. Talvez, não sei se está aqui de facto alguém que já, que no passado tenha ideias desta sequência e não. Está ali de facto alguém que se recorda. Depois, entretanto, foi caindo no esquecimento e de vez em quando acho que é bom que a gente tome consciência do que é que significa a vinda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é assim um espírito... Não é assim nada, não é assim uma coisa esquisita que a gente não saiba. É o Espírito de Jesus Cristo. E o Espírito de Jesus Cristo, no fundo, é... Como é que eu hei de explicar? Estas coisas são muito difíceis de explicar, como devem imaginar. Eu digo muitas vezes assim, Deus, que também a gente não imagina, a gente imagina-o à nossa maneira, se calhar até de uma maneira muito rústica, de uma maneira muito, muito frugal, de uma maneira assim, se calhar à maneira de um rei. Deus, e nós acreditamos num Deus único, somos monoteístas, teos quer dizer Deus, acreditamos num só Deus. Além de nós, são os judeus, cujos Deus que eles chamam Yahvé, é o Deus que também nós acreditamos que veio no Antigo Testamento, e os muçulmanos, que também são monoteístas, que também são as únicas religiões que acreditam num só Deus. Depois há outras religiões
muito diferentes das nossas. Particularmente, por exemplo, os budistas e os hinduístas. Eu já tive ocasião de estar em países ora de uns, nomeadamente na Índia, hinduístas, ora na Tailândia, onde são os budistas, e de facto, ouçam, isto faz-me lembrar, há coisitas parecidas. Por exemplo, eles têm muito costume, eu estou a falar dos budistas, têm muito costume, as pessoas lá na Tailândia faziam nos sítios onde aconteciam acidentes na estrada, como às vezes nós temos pontos das estradas que são mais perigosas, e então eles faziam as alminhas que nós conhecemos muito bem e que eles... mas também tem de facto, como nós temos os sítios onde nós vamos comprar os santos de imagens. E então eles também têm imagens particularmente de animais, de aves e por aí fora, imagens, que é uma maneira também... Isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, há muitas maneiras de louvar a Deus e de adorar a Deus, e o Deus é muito diferente, às vezes, na cabeça das pessoas. Para nós, que somos monoteístas, que acreditamos num só Deus, não somos budistas, nem hinduístas, acreditamos num só Deus. Também não somos, é verdade, não somos islâmicos, que acreditam no Islã, ou no Islão. Nós acreditamos em Jesus Cristo. Nós achamos que o nosso Deus, ao contrário, por exemplo, dos nossos irmãos judeus, que está lá em cima e que fala às pessoas através dos trovões, o nosso Deus, ao contrário, por exemplo, também dos muçulmanos, que de facto é um Deus que eles interpretam até como promotor das guerras santas, como se de facto isso fosse possível. Nós, no entanto, acreditamos que o nosso Deus não tem nada a ver com isto. O nosso Deus é um Deus que desce para que o homem suba. É um Deus que se dá a conhecer na fragilidade, na pobreza, na pequenez, na simplicidade. O nosso Deus Todo-Poderoso nasce numa criança frágil, numa gruta de animais. O nosso Deus Todo-Poderoso é um Deus que nos envia e que nos dá a maior prenda, o Filho. É um Deus que se torna presente conosco e para nós no meio da simplicidade. E é este Jesus, igual a nós e Deus conosco, é este Deus que se torna Emanuel, Deus conosco. É este, para nós o conhecermos, porque Deus podia dizer muitas coisas, mas nós não o entenderíamos. Nada melhor do que enviar alguém igual a nós para nos falar de um jeito, do mesmo jeito, para falar do mesmo jeito que nós falamos, para dizer com a boca, para nós ouvirmos com os ouvidos. E por isso enviou o seu Filho Jesus. E é este Filho Jesus que faz tudo aquilo que no seu tempo era suposto fazer-se. Ele vai ao templo, ele é apresentado no templo, ele vai às cerimónias em que faz a emancipação da infância para a idade adulta, aos 13 anos, que ainda hoje é assim em Israel. É um Deus que faz a caminhada toda exatamente, é um Deus que se perde, é um Deus que fala com os pais e às vezes até parece que está a ralhar com eles. É um Deus assim, torna-se Jesus Cristo, torna-se Emanuel. E é este Deus que morre na cruz. É este Deus, no entanto, que também ressuscita, que faz toda a diferença. E é por causa dele ter ressuscitado que nós somos o que somos, cristãos. E por isso estamos aqui no primeiro dia da semana, que é domingo. Domingo quer dizer dia do Senhor. A palavra domingo quer dizer isso, dia do Senhor.
E é precisamente, e no domingo, o dia do Senhor, porque foi ao domingo que Ele ressuscitou. E aqui é que surge precisamente esta grande festa da ressurreição. Ressurreição esta que demora 50 dias, e é por causa disto que, passados 50 dias, que é o caso de hoje, em relação à última Páscoa, ao último domingo de Páscoa que nós tivemos, é precisamente 50 dias depois que Ele diz, antes de subir para o Pai: eu não vos deixarei sós. Foi o que nós refletimos no domingo passado na Ascensão. Eu subirei, mas pedirei ao Pai que envie o Paráclito, o Defensor, o meu Espírito. E é isto que celebramos hoje, a festa do Pentecostes, que é a festa do Espírito Santo, deste Espírito de Jesus Cristo que nos faz fazer o bem. Este Espírito de Jesus Cristo que não se ouve com os ouvidos, mas que só se sente com o coração. E é precisamente nesta festa do Pentecostes que nós estamos a celebrar, que tem raízes nos judeus. Os judeus, na primeira leitura, nesta leitura que foi lida há pouco, aparece-nos precisamente uma festa. Os judeus tinham uma festa que era a festa das colheitas, como eu disse há pouco. E nesta festa das colheitas, todos os judeus que estavam espalhados pelo mundo vinham à festa. E é precisamente nesta festa que acontece exatamente aquilo que acabámos há pouco de escutar. Estava gente de todo lado, partos, medos, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Capadócia, que fica na Turquia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfília, vizinhos de Roma, colonos, enfim. É no meio desta multidão toda, diversificada, que falavam várias línguas, que de facto que eles se reúnem, ou que eles se reuniam para fazer a festa das colheitas. E foi numa dessas festas das colheitas que aconteceu isto. Eles estavam lá todos, era uma balbúrdia, cada um a falar a sua língua, e de repente, isto é a forma como São Lucas nos escreve. Não quer dizer que tenha sido assim. É só, de facto, para dizer que é este Espírito de Jesus Cristo que o Pai nos envia, que faz com que nós usemos a mesma linguagem que todos nos entendem. Assim como as línguas de fogo desceram e fizeram com que aquela gente que falava as diversas línguas passassem a falar uma só língua, como é que é possível? Então eles são judeus, eles são partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Capadócia, da Judeia, não sei de quê, e falam todos a mesma língua, a gente entende-os todos. E é isto que o São Lucas diz assim: eu vou escrever uma catequese em que vou colocar a vinda do Espírito Santo nesta festa, para dizer que é exatamente o mesmo Espírito Santo que nos faz falar a língua que todos entendem. E ouçam, a língua que todos entendem não é inglês, nem o português, nem o alemão, nem o russo, nem o checo, nem o que quer que seja. A língua que todos temos que usar para todos nos entenderem, como vós já percebestes, é a linguagem do amor, é a linguagem da solidariedade, é a linguagem da partilha, é a linguagem da simplicidade, é a linguagem da humildade, é a linguagem da gratidão, é a linguagem do dizer muito obrigado, é a linguagem, de facto, do acolhimento. E é por isso que o nosso país acaba por ser um país muito procurado pelos turistas, porque somos acolhedores. A gente não conhece as pessoas de lado nenhum e somos capazes de abrir a porta, venham cá comer mais não sei mais quantos, uma choricita e tal, e não sei o quê. E não ontem dizia, de facto, alguém num programa, e é precisamente este Espírito Santo que nos faz ser diferentes dos outros. Se não somos, o problema não é do Espírito, porque o Espírito não obriga ninguém, é nosso. Porque acabamos por não fazer aquilo que é suposto fazer-se. E é precisamente nesta festa que hoje celebramos, do Pentecostes, nestes 50 dias depois da Páscoa, nesta vinda do Espírito Santo em formas de língua, porque a língua, seja o português, o inglês, o alemão ou o que quer que seja, é a marca distintiva de um povo. É a marca da comunicação, do entrosamento, do relacionamento. É através da língua. Eu não estou a falar desta língua que está dentro da boca. Estou a falar da língua que faz com que nós falemos.
comuniquemos, transmitamos ao transmitir a nossa mensagem de amor ou de ódio. Mas é exatamente aqui, nesta língua, que o Espírito Santo nos faz falar a linguagem do acolhimento e da partilha e da solidariedade e dessas coisas todas que agora tanta falta nos faz, que tanta falta nos fazem. A falta, precisamente, esta linguagem em que uns têm um emprego mais ou menos razoável. É certo que a gente queixa-se, e alguns com razão, porque, de facto, com esta pandemia, e é assim, e é assado, e depois com estes com os layoffs e não sei mais quantos, e não sei quê. Mas o que é facto é que há outros bem piores do que nós e até nem estão tão longe de nós quanto isso. Temos a sorte de ter a Espanha, que está ali a ser uma espécie de... Mas uma pessoa pergunta-se, aquilo que acontece, aqueles nossos amigos vêm de onde? De Marrocos, exatamente. Se isto fosse connosco, a gente fala, pois. Mas se fosse connosco, como é que era? E dizia lá um desses que saiu de lá, acompanhado de milhares. De milhares. Agora imaginem. É por isso que... Então pronto, abre-se as fronteiras e agora podem vir à vontade. Isto também não é bem assim. E se fosse connosco, a gente também não gostava. Nós, se tivermos... Ouçam, isto não é suposto eu estar a dizer isto porque até posso ser acusado de xenofobia ou coisa assim do jeito. Mas não é nada disso. É só para dizer, por exemplo, quando há alguns desses grupos de pessoas que são mais marginalizados, se estivessem aqui ao pé da nossa casa, nós gostávamos. É uma chatice de todo tamanho. É que nem todos são iguais, como é evidente, mas e tal, eu não sei o quê. E dizia um desses que veio de Marrocos, numa entrevista que deu numa televisão, dizia: a minha geração, portanto era um jovem, 20 e tais, perto de 30 se calhar, na nossa geração, nós temos todos que sair daqui, porque aqui não há sonhos. A gente aqui não pode sonhar. Não podemos sonhar em ter... Toda a gente sonha, não é? Toda a gente quer ter um emprego, quer ter uma vida feliz, quer ter uma família e tudo mais. Nós aqui não temos estes sonhos, não podemos trabalhar, não há trabalho. Aqui nós não podemos ser aquilo que queremos ser. E vão por aí, e pagam às vezes uns balúrdios, e depois lançam-se ao mar antes da praia, e depois apanham a polícia que os manda para trás. Isto é muito complicado. É muito complicado. E é tão complicado porque se nós estivéssemos, volto a dizer, como os espanhóis estão, porque não é? A servir um bocado de tampão, nós então, se calhar, teríamos outro discurso. E se calhar é aqui que somos convidados a perceber que o Espírito manda-nos falar a mesma linguagem. Não é que uns tenham tudo e outros não tenham nada. Não é que uns até já se possam dar ao luxo de não ter este trabalho ou aquele porque não gosto. E vem esta gente que agarra tudo o que é e é tratada como animais. Como ainda há pouco também aparecia, não é? É por isso que este Espírito Santo faz-nos muita falta. Faz-nos muita falta porque nos faz falar a mesma linguagem. Não é de paleio, de boca, de língua. É de comportamento, de atitude. Não podemos ser como os outros. Vós sois capazes de dizer, pois é, bem, prega ao Frei Tomás, olha para aquilo que ele diz e não para aquilo que ele faz. É evidente, eu também reconheço isso, mas também sei que é a caminhar que se faz o caminho. Que o Espírito Santo, que nos faz falar a mesma linguagem, que nos faz agir da mesma forma, como cristãos e como pessoas diferentes, deixa sobre nós e renova a terra. Isso é em todo lado e na Índia também. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
nascido do Pai antes de todos os séculos. Consubstancial do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por os homens e para a nossa salvação. Pelo Espírito Santo, por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo lá vir a sua glória, a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor da vida, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, aquelas que vêm nos livros para a gente dizer, que é o caso, e outras que não vindo do livro, é do lado direito. E outras que não vindo do livro, também são as nossas preocupações. E a cada intenção que a Júlia vai fazer em nosso nome, nós vamos dizer: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelas igrejas cristãs do mundo inteiro, para que se deixem conduzir pelo Espírito, que é amor ardente, descanse na luta, luz da santidade. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que o Espírito Santo os ensine a falar de Jesus Cristo em linguagem compreensível aos homens de hoje. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por aqueles que receberam o mesmo Espírito, para que, reconhecendo e aceitando as suas diferenças, vivam unidos numa só fé em Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Clélia, que está na França, pelo Paulo Reis, que está na Noruega, pela Inês, que está em Perdilhó, também pela minha irmã, que está em Vagos, pela Alice, que não sei onde é que ela está, também pela Luísa, também por aqueles que estão na Suíça, particularmente por aqueles nossos vizinhos que estão em Fermentelos, que é o caso dela, que há pouco não sabia onde é que ela estava. Por todos esses que estão na nossa companhia, também pela Maria, que está na Califórnia, também pela Isabel, que está na Austrália, por toda esta gente que está em tantos lados do mundo, para que, como nós, para não falar já dos outros que eu não fiz referência, para que falemos todos a mesma linguagem no agir. Oremos ao Senhor. Deus eterno e omnipotente, que santificais a Igreja em todo o mundo, ouvi a oração do vosso povo, para que se realizem também em nós as maravilhas da manhã do Pentecostes. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, em comunhão com toda a Igreja hoje, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, se manifestou aos apóstolos, através do seu Espírito, em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da... Desculpem, eu estava a ver se encontrava o Lamiré, não encontrei. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui, na igreja matriz de Nossa Senhora da Assunção, Espinhel, Águeda, Diocese de Aveiro, no centro de Portugal. Tornai esta igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, todo o clero, todo o povo de Deus, todos os consagrados e consagradas, todos os benfeitores, todos os voluntários, todos os que fazem o bem sem olhar a quem. Lembrai-vos também, e hoje nesta celebração, queremos recordar a Ana Tércia Dias dos Reis, no aniversário. Também o António Rosa Figueiredo, que faleceu há pouco tempo, na Imparadela, e a esposa Almeirinda e cunhada. São só estas duas, não são? E todas aquelas, eu estava a perguntar ao Paulo se eram apenas estas duas, mas realmente ele tem razão. São também as nossas. Estas que eu falei e aquelas que não falei, mas cada um de nós dirige ao Senhor. Acolhei, Senhor, a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora de Fátima, aqui exposta no meio de nós, a quem nós vamos fazer uma festinha no sábado às 9 da noite no adro da igreja, em que todos são convidados. Tende misericórdia, Senhor, de todos nós, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, dizia eu, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, do mal, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo. Aqui o lotário irá dar a comunhão nas partes, nas capelas laterais, e se justificarem, se eu entretanto ainda estiver a dar a comunhão aqui no centro, ele virá ao coro, assim como também aqui estas capelas laterais. E proclamar
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pelos nossos doentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pelas nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pelos nossos familiares defuntos, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Deixai, antes de vos levantardes, de dizer aquilo que o Marcelo nos escreve hoje de São Paulo, no Brasil. Pentecostes é outra Páscoa, pois Jesus quer nossa ressurreição, quando deixamos nossa mágoa e abrimos ao Espírito o coração. Os apóstolos tiveram o entendimento de que Deus ama a todos com igualdade e a nós concede os sacramentos para levar a todos sua bondade. O Espírito é doce como o mel e nunca nos deixa desamparado. Por isso, vós aí em Espinhel, fazei sempre Jesus ser amado. As portas e o teto estavam fechados quando o Espírito lá se manifestou. Deixai, pois, o vosso telhado arrumado para manter a memória do que aí já se passou. Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Se calhar é melhor sentar-se um bocadito. Eu hoje falei muito na homilia, estou sempre a olhar para o relógio. Na segunda-feira, portanto amanhã, sabeis que é feriado em Águeda e por isso, a exemplo daquilo que eu já fiz, quando fui a Casal de Álvaro, ao Casainho, a Oronha, agora calhou a vez de ir também à Piedade, aproveitando o facto também de ser no dia que é feriado e também que é lá a festa quando esta se pode fazer. E por isso amanhã, segunda-feira, feriado, irei celebrar a Eucaristia na Piedade, não na igreja, mas ao ar livre, nas imediações da capela. Irei fazer, portanto, irei celebrar a Eucaristia às 18 horas, às 6 da tarde. Depois também dizer-vos que, para dizer apenas aquilo que a vós interessa, não vale a pena estar aqui e dizer coisas de travessou e de hoje, para não demorar mais tempo. No sábado temos as missas habituais, 5 em Travassou, 6 1/4 aqui e 7:30 em Paradela, e às 9 da noite nós vamos levar a imagem de Nossa Senhora lá para fora, para o adro, e com todas as pessoas da nossa paróquia que queiram, nós vamos rezar o terço. Só que vos peço que tragam velas, se possível, e que tragam fósforos, porque se não trouxermos fósforos, o que acontece, e é por isso que estou a pedir fósforos, que é uma coisa pouco comum, é que depois temos que andar aí a acender a nossa vela nos outros, temos que nos aproximar dos outros, e não há necessidade disso. E, portanto, assim no adro temos espaço para nos
para nos estender por aí, sem estarem uns em cima dos outros. Nós não vamos fazer procissão porque não podemos, como sabem, não se pode fazer procissões, mas eventualmente até se calhar podemos se calhar fazer algo, não sei, nós estamos a pensar, mas como digo, trazei as velas, que é para que quando chegar à altura do Glória ao Pai, nós as podermos elevar, porque o terço, se é verdade que é a oração a Maria, é sobretudo também por Maria, para dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E por isso é nessa altura que elevamos as velas. Aqui ficam convidados, espero que venha muita gente. 21 horas de sábado. Depois, dizer que no domingo são as missas do costume, portanto, à mesma hora de hoje, 8 dias, e também depois, no domingo, ao cair da tarde, 20h30, mais ou menos, ou 21 horas, também vou fazer em Travassou aquilo que no sábado vai ser feito aqui. Pronto, eu acho que não há assim mais nada de importante para vos transmitir. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.